O tribunal era um gigante de pedra e silêncio, um lugar onde a esperança parecia morrer antes mesmo de entrar. Colunas de mármore frio se erguiam até o teto alto e sombrio, e a madeira escura dos bancos e da tribuna parecia absorver toda a luz e o calor do ambiente. O ar era pesado, carregado com o cheiro de papel antigo e o peso de inúmeras sentenças já proferidas. Naquele silêncio opressor, quebrado apenas pelo murmúrio contido dos advogados e pelo roçar de tecidos, uma mãe e sua filha de 10 anos se agarravam uma à outra. Eram uma pequena ilha de calor humano em um oceano de frieza institucional. O último bastião de amor para o homem que estava sentado no banco dos réus, prestes a ter seu destino selado por uma mentira. Aquele homem era José, e seu mundo estava prestes a desmoronar. José parecia menor do que realmente era, engolido pelo uniforme de detento e pela vastidão da sala. Aos 40 anos, seu rosto de operário, acostumado ao sol e ao trabalho duro, estava pálido e marcado por olheiras profundas, testemunhas das noites em claro na prisão. Seu corpo estava curvado, não pela culpa, mas pelo peso da injustiça e pela dor que via refletida nos olhos de sua família. Ele não olhava para o juiz ou para a promotora que o acusava com tanta convicção. Seus olhos, embora cansados, mantinham uma dignidade teimosa e estavam fixos em sua filha, Camila. Era por ela que sua alma doía. Por fora, ele era a imagem da derrota, um homem que parecia ter aceitado seu destino cruel. Por dentro, uma agonia silenciosa o consumia, a impotência de não poder protegê-la da vergonha e do sofrimento. O juiz, uma figura imponente atrás de sua mesa elevada, limpou a garganta e o som pareceu ecoar como um trovão no silêncio sepulcral. Ele leu a sentença com uma voz monótona, desprovida de qualquer emoção, como se estivesse apenas cumprindo um protocolo burocrático e não decidindo a vida de um homem. As palavras técnicas e jurídicas flutuavam no ar, mas apenas uma ressoou com a força de um golpe físico. Culpado. O som do soluço abafado de sua esposa cortou o ar, e Camila olhou para a mãe, depois para o pai, com uma confusão dolorosa em seus olhos grandes e expressivos. José não se moveu. Apenas fechou os olhos por um instante. Um tremor quase imperceptível percorrendo seus ombros. Aquele era o som de sua vida sendo roubada, a confirmação de que a verdade não importava naquele lugar. O martelo bateu na madeira, um som seco e definitivo que selou o veredito. 2 guardas se aproximaram de José, suas presenças imponentes sinalizando o fim daquela farsa de justiça. Foi então que a pequena Camila, vendo seu herói ser tratado como um criminoso, não conseguiu mais se conter. Um grito rasgou o silêncio do tribunal, um pai carregado de desespero e amor puro. José virou o rosto uma última vez, seus olhos encontrando os de sua filha, tentando transmitir com um único olhar todo o amor e a inocência que as palavras não podiam mais defender. Vê-lo sendo levado daquela forma é algo que parte o coração e nos faz questionar tudo. Se você sente o peso de momentos como este e acredita que histórias de luta merecem ser contadas, sua inscrição no canal nos dá a força para continuar compartilhando esses relatos. A volta para casa foi uma caminhada silenciosa através de um mundo que havia perdido a cor. A mãe de Camila a segurava pela mão, mas o toque, que antes era um porto seguro, agora parecia frágil, como se a qualquer momento pudesse se desfazer. A cidade ao redor delas continuava seu ritmo normal, com carros passando e pessoas conversando, mas para as duas, era como se estivessem dentro de uma bolha de vidro, onde o som da vida não conseguia mais penetrar. O apartamento pequeno, que sempre fora um santuário de risadas e cheiro de café, as recebeu com um silêncio frio e acusador. Cada canto parecia gritar a ausência de José, cada objeto lembrava a injustiça que havia se abatido sobre eles.
Naquela noite, mãe e filha não choraram com soluços, mas com lágrimas silenciosas que escorriam por seus rostos no escuro. Um luto mudo pela vida que lhes fora brutalmente roubada. Os dias que se seguiram foram uma prova de resistência. Na escola, Camila se tornou a filha do criminoso. As crianças, com a crueldade inocente que só elas possuem, repetiam as palavras que ouviam de seus pais. Sussurros a seguiam pelos corredores e, no pátio, ela se sentava sozinha, observando os outros brincarem de longe. Os vizinhos, que antes a cumprimentavam com sorrisos, agora desviavam o olhar ou ofereciam uma compaixão que feria mais do que o desprezo. Sua mãe tentava protegê-la, mas a dor era uma sombra que as acompanhava por toda parte. Camila aprendeu a construir uma muralha ao redor de seu coração, um escudo feito das lembranças de seu pai. Ela se recusava a deixar que a versão suja do mundo manchasse a imagem do homem que a ensinou a andar de bicicleta e que contava as melhores histórias antes de dormir. Ela se lembrava vividamente de uma tarde de sábado, alguns anos antes. O sol entrava pela janela da pequena oficina nos fundos da casa, iluminando a poeira que dançava no ar. José estava consertando um velho rádio de madeira, suas mãos grandes e calejadas movendo-se com uma delicadeza surpreendente entre os fios e as válvulas. Camila, com seus 7 anos, observava fascinada, sentada em um banquinho ao seu lado. Ele não apenas consertava o objeto, mas explicava cada passo com uma paciência infinita, transformando um ato mecânico em uma aula de mágica. "Tudo que está quebrado, filha, pode ser consertado", ele disse, sorrindo, quando a música finalmente soou do aparelho. "Você só precisa encontrar a peça certa e ter a coragem de tentar." Aquela frase ecoava em sua mente agora, uma semente de esperança em um terreno de desespero. Essa convicção a impedia de desmoronar. Enquanto sua mãe se afundava em uma tristeza resignada, lutando para manter as contas em dia e o mínimo de normalidade, Camila se agarrava à memória de seu pai como a um farol. Ela sabia, com uma certeza que vinha do fundo de sua alma, que ele era inocente. Aquela imagem do tribunal, de seu pai sendo levado, não se encaixava com o homem que lhe ensinou sobre honestidade e bondade. Por isso, em uma tarde chuvosa, enquanto o mundo lá fora parecia chorar com ela, um impulso a moveu. Ela precisava de algo dele, um pedaço tangível de sua presença para fortalecer sua fé. Foi então que se lembrou da velha caixa de papelão que ele guardava no fundo do armário. Uma cápsula do tempo cheia de pequenas relíquias de sua vida. O armário cheirava a naftalina e a tempo guardado. Com esforço, ela arrastou a caixa pesada para o meio do quarto. Ao abri-la, foi como se o perfume de seu pai a envolvesse. Uma mistura de suor, serragem e do sabonete barato que ele usava. Havia ali camisetas velhas, um par de botas gastas, fotografias amareladas de sua juventude e algumas ferramentas enferrujadas. Cada item era uma história, um fragmento da vida que a justiça havia declarado como pertencente a um criminoso. Camila mexia nos objetos com reverência, sentindo o tecido de uma camisa, traçando com o dedo o contorno de uma chave de fenda. Era um ato desesperado de conexão, uma busca por uma prova que não sabia qual era, mas que sentia que precisava existir em algum lugar naquele universo de pequenas memórias. No fundo da caixa, embaixo de uma pilha de manuais técnicos, ela encontrou um celular antigo, pesado e grosso, de um modelo que já não se via mais nas ruas. A tela estava trincada, formando uma teia de aranha sobre o vidro escuro, e a carcaça de plástico estava arranhada em vários pontos. Era um objeto esquecido, um fóssil tecnológico de uma era anterior aos smartphones. Ela apertou o botão de ligar, mas nada aconteceu. A bateria estava morta há anos. Por um momento, o desapontamento a atingiu.
Era apenas mais um pedaço de lixo eletrônico. Mas então, a lembrança das palavras de seu pai voltou com força. Tudo que está quebrado pode ser consertado. Aquele aparelho, quebrado e sem vida, de repente pareceu conter uma promessa, um último segredo a ser revelado. Com o celular nas mãos, ela teve uma ideia. O senhor Afonso, o vizinho do apartamento ao lado, era um aposentado que gostava de consertar eletrônicos como passatempo. Batendo timidamente em sua porta, ela mostrou o aparelho e perguntou se ele teria um carregador compatível. Ele vasculhou uma gaveta cheia de cabos e, para a surpresa de ambos, encontrou um que servia. Vamos ver se essa velharia ainda tem alma, ele disse com um sorriso gentil. Eles o deixaram carregando, e Camila esperou com uma ansiedade que fazia seu coração bater mais rápido. Depois de 1 hora, ela voltou. O senhor Afonso desconectou o cabo e apertou o botão. A pequena tela se iluminou com um brilho azulado, fraco, mas inconfundível. O aparelho não estava morto. Ele tinha despertado. Sentada em sua cama, Camila navegou pelos menus lentos e pixelados do aparelho. A galeria de fotos era um tesouro. Imagens de seu próprio nascimento, seus primeiros passos, festas de aniversário com bolos tortos feitos em casa, um dia na praia em que seu pai a erguia acima das ondas. Cada foto era uma punhalada de saudade, mas também uma reafirmação de sua crença. Aquele homem sorridente, com os olhos brilhando de amor por sua filha, não podia ser o monstro que a promotora descreveu. Eram eles, a família que haviam sido congelados no tempo. Ela sentia as lágrimas escorrendo enquanto passava as imagens, revivendo a felicidade que parecia pertencer a outra vida, a uma pessoa que não era mais ela. A dor era imensa, mas a certeza de sua inocência se tornava cada vez mais sólida. É uma dor que rasga a alma ver uma criança carregando o peso do mundo, revirando o passado em busca de uma luz para o futuro. Uma batalha silenciosa que ninguém vê, travada no silêncio de um quarto pequeno contra um sistema inteiro. Se você acredita que dar voz a essas jornadas de luta é fundamental, sua inscrição no canal nos dá a força para garantir que mais histórias de coragem, como a de Camila, sejam ouvidas e nunca esquecidas. Quase no fim da galeria, havia um arquivo de vídeo. O nome era uma sequência aleatória de números e letras, e um ícone indicava que estava corrompido. Ela tentou abri-lo várias vezes, mas o sistema travava e exibia uma mensagem de erro. A frustração começou a tomar conta dela, mas algo a fez persistir. Ela desligou e ligou o aparelho. Tentou acessar o arquivo por outro menu, movida por uma intuição que não sabia explicar. Na 10ª tentativa, algo diferente aconteceu. A tela ficou preta por alguns segundos e, em seguida, o vídeo começou a rodar, com a imagem tremida e o som abafado, como se tivesse sido gravado às pressas, no meio de um caos absoluto. As primeiras imagens eram confusas: fumaça, luzes de faróis e o som distante de sirenes. A câmera balançava descontroladamente, mas logo se fixou em um carro em chamas na beira de uma estrada escura. Foi então que ela viu. Uma figura masculina correu em direção ao fogo, sem hesitar. O coração de Camila parou por um segundo. Era seu pai. Ela o reconheceu pela maneira de correr, pelo jeito desengonçado e determinado. Ele chegou à porta do motorista, que estava amassada, e lutou para abri-la. O fogo se intensificava, lambendo a lataria do veículo. Ele gritava algo ininteligível e, com um esforço sobre-humano, conseguiu arrancar a porta. De dentro dos destroços, ele puxou uma mulher, desacordada, e a arrastou para longe do perigo. Segundos depois, o carro explodiu em uma bola de fogo alaranjada. A gravação continuou por mais alguns instantes, mostrando seu pai ajoelhado ao lado da mulher, verificando seu pulso, enquanto o brilho das chamas iluminava a cena.
A câmera amadora deu um zoom instável no rosto da mulher resgatada. Foi nesse momento que o ar faltou nos pulmões de Camila. Ela a reconheceu das fotos nos jornais que cobriam o julgamento de seu pai. Era a esposa do juiz. O choque percorreu seu corpo como uma descarga elétrica. A verdade era muito maior do que ela imaginava. Seu pai não era apenas inocente, ele era um herói, e o homem que o condenou devia a vida de sua própria esposa a ele. O celular escorregou de suas mãos trêmulas e caiu no colchão, mas ela mal percebeu. Naquele instante, o medo e a tristeza deram lugar a uma fúria fria e a uma determinação inabalável. É nesse exato momento, quando uma pequena luz de esperança surge na escuridão, que a verdadeira força se revela. Saber que você está conosco, inscrito no canal, nos dá o ânimo para continuar acreditando e contando essas viradas de jogo até o fim. A ordem do juiz ecoou pelo salão, e um silêncio tenso se instalou, enquanto um oficial de justiça conectava o pequeno celular a um projetor. A promotora Helena, pálida, protestou com a voz trêmula, mas o olhar do juiz a silenciou de forma definitiva. Todos os olhos, incluindo os das câmeras de TV que transmitiam o julgamento ao vivo, se voltaram para a grande tela branca atrás da tribuna. A imagem surgiu, trêmula e de baixa resolução, mas inegavelmente real. O zumbido do projetor era o único som no ambiente, um zumbido que parecia carregar o peso de uma verdade prestes a explodir. Camila, de pé ao lado de sua mãe, não piscava. Suas pequenas mãos estavam fechadas em punhos e seu coração batia com a força de um tambor de guerra. Aquele era o momento. O mundo inteiro estava prestes a ver o homem que ela conhecia, o herói escondido sob o uniforme de detento. No telão, a cena caótica se desenrolava com uma urgência aterrorizante. O fogo consumia o carro com uma fúria selvagem, pintando a noite escura com tons de laranja e vermelho. Então, a figura de José surgiu na tela, correndo em direção ao perigo com uma determinação que calou a todos. O público assistiu, hipnotizado, enquanto ele lutava contra a porta retorcida, seus gritos abafados pela gravação, mas sua intenção cristalina. Ele não era um criminoso em uma cena de crime, mas um homem comum, realizando um ato de coragem extraordinária. A imagem dele puxando o corpo inerte da mulher para fora do veículo, segundos antes da explosão ensurdecedora que fez a própria câmera tremer, foi um soco no estômago coletivo. Aquele vídeo não mostrava a ação de um culpado, mostrava a anatomia de um milagre, a bravura em seu estado mais puro e desesperado. A câmera, agora mais estável, aproximou-se do rosto da mulher que José havia acabado de salvar, enquanto ele, ofegante e coberto de fuligem, tentava reanimá-la. Foi nesse instante que um murmúrio chocado percorreu o tribunal. O rosto na tela, sujo e inconsciente, era inconfundível. O juiz se levantou de sua cadeira abruptamente, como se tivesse levado um choque, seus olhos fixos na imagem, sua respiração suspensa. A mulher que José salvara, a mulher cuja vida ele segurava em suas mãos na beira daquela estrada em chamas, era a sua própria esposa. A promotora Helena levou a mão à boca, seu rosto se contorcendo em uma máscara de pânico e derrota. A mentira que ela construiu com tanto cuidado havia acabado de ser incinerada pela verdade crua e irrefutável capturada por um celular esquecido no fundo de uma caixa. Com a voz embargada, quebrando a formalidade de anos de serviço, o juiz se virou para o banco dos réus. Ele não olhava mais para um acusado, mas para o homem que havia lhe devolvido a pessoa que mais amava no mundo. Ele ignorou os protocolos. A imprensa, a promotora desmascarada. Naquele momento, só existiam 2 homens naquele salão. E o senhor José, ele começou, sua voz ressoando com uma emoção que ninguém jamais o vira demonstrar. Em nome do Estado e em meu nome, eu lhe peço perdão. O senhor não é um criminoso.
O senhor é um herói, e esta corte lhe deve a sua liberdade e a sua honra. Ao ouvir aquelas palavras, José, que suportara tudo com uma dignidade silenciosa, finalmente desabou. As lágrimas, represadas por meses de injustiça e dor, escorreram por seu rosto, lavando a poeira da prisão e o peso da humilhação. A sentença final do juiz foi rápida e implacável. Ele anulou o veredito anterior, declarou a inocência imediata de José e ordenou a prisão da promotora Helena por obstrução da justiça e falsa acusação. Os mesmos guardas que antes vigiavam José agora se moviam em direção a ela, que os encarava, catatônica, sua carreira e sua liberdade desmoronando diante de milhões de espectadores. No meio do caos que se seguiu, com flashes de câmeras explodindo por toda parte e o som de aplausos irrompendo na plateia, uma pequena figura correu pelo corredor central. Camila se lançou nos braços do pai, que a envolveu em um abraço que continha toda a saudade, toda a dor e toda a redenção daquele momento. Ali, no centro do tribunal que quase os destruiu, pai e filha se reencontraram, selando com amor a vitória da verdade. E para todos que testemunharam, ficou claro que a justiça, às vezes, não vem da lei, mas do coração. Se você acredita que o amor de uma família pode mover montanhas e mudar destinos, sua inscrição é o que nos inspira a continuar contando histórias como esta. A saída do tribunal foi um borrão de luzes e sons, um túnel caótico que os levou da escuridão para a liberdade. Repórteres gritavam perguntas, câmeras disparavam flashes que cegavam, mas José não via nem ouvia nada disso. Seu mundo inteiro estava contido no abraço apertado de sua esposa e no rosto de Camila, que chorava e ria ao mesmo tempo, aninhada em seu peito. Pela primeira vez em meses, ele respirou o ar da rua, não como um prisioneiro, mas como um homem livre, um pai, um marido. O caminho de volta para casa foi o oposto daquela jornada silenciosa e cinzenta de antes. Agora, o sol parecia brilhar mais forte. As cores da cidade estavam mais vivas e o pequeno apartamento os recebeu não com o silêncio da ausência, mas com a promessa de um recomeço. Naquela noite, eles não precisaram de palavras. Apenas ficaram juntos na sala, sentindo o calor um do outro, reconstruindo em silêncio a paz que lhes fora roubada. Nos dias que se seguiram, a história de José e Camila deixou de ser um caso judicial para se tornar um fenômeno nacional. Os jornais que antes estampavam o rosto de José como um criminoso, agora o aclamavam como o herói anônimo. Entrevistas mostravam um homem simples, de poucas palavras, que desviava dos elogios e apenas dizia que fez o que qualquer um faria. Mas foi a imagem de Camila, a pequena gigante que enfrentou um sistema inteiro com um celular velho nas mãos, que capturou o coração do país. Sua coragem silenciosa inspirou um movimento espontâneo de cidadania, com pessoas criando fóruns online para denunciar injustiças e apoiar famílias em situações semelhantes. A história deles se tornou um símbolo, a prova viva de que a verdade, mesmo frágil, possuía uma força capaz de derrubar as mais altas muralhas da mentira e da corrupção que assolavam o sistema. Longe dos holofotes, outra transformação silenciosa acontecia. O juiz, abalado até o âmago de suas convicções, pediu aposentadoria antecipada. Ele não suportaria mais presidir um tribunal, sabendo da falibilidade do sistema e de sua própria cegueira. Em um ato de reparação pessoal, ele vendeu grande parte de seu patrimônio e, junto com sua esposa, agora totalmente recuperada, criou uma fundação dedicada a fornecer assistência jurídica gratuita para vítimas de erros judiciais. A Fundação Recomeço, como a batizaram, se tornou seu novo propósito de vida. Ele trocou o martelo da sentença pela mão estendida da ajuda, dedicando o resto de seus dias não a julgar homens,
mas a garantir que nenhum outro inocente tivesse seu mundo destruído pela falha daqueles que deveriam protegê-lo do mal e da injustiça. Um ano depois, a vida da família havia encontrado um novo e tranquilo ritmo. José voltou a trabalhar em sua pequena oficina, o cheiro de madeira e óleo preenchendo novamente o ar da casa. O rádio que ele consertara anos antes tocava uma melodia suave no canto. Um lembrete constante de que tudo que está quebrado pode, de fato, ser consertado. Camila, agora com 11 anos, não precisava mais de escudos. Suas risadas eram livres e altas, e seus olhos grandes e expressivos brilhavam com a paz de quem sabe que seu herói está em casa. A justiça para eles não foi sobre vingança ou fama, mas sobre a restauração da dignidade e a cura das feridas. Histórias como a de José nos lembram que a esperança reside na coragem dos atos mais simples. Se você acredita que cada voz merece ser ouvida e que a verdade precisa de uma chance para florescer, sua inscrição nos permite continuar essa missão de compartilhar relatos que nos devolvem a fé na humanidade.